Tecnologia está aí proporcionando para vocês aí uma série de experiências, né? Uma série aí de salas temáticas, né? Com misanha, apresentações culturais. E nós aqui preparamos para vocês então uma aula teórica, uma palestra, e depois nós vamos para a nossa aula prática, né? Aquilo tudo que nós estamos conhecendo teoricamente, porque nós já estudamos a sala de aula, nós estamos trazendo esses conhecimentos para que a gente possa estar demonstrando para vocês na prática todos esses conceitos aí, né? Que envolvem a questão da cobertura vegetal. Então a gente trouxe para vocês aqui, né, essa experiência aliada à teoria, que vocês já lá na sala de aula, né? Tem muito conteúdo teórico, né? Muito livro, muita informação. Ele fez a questão aqui de facilitar o entendimento desses alunos, trabalhando um pouquinho sobre essa questão do desmatamento. Ali na porta, não sei se vocês perceberam, tinha algumas provocações ali. A pedra anda? Vocês acham? Não, né? Não? Será que não? A pedra não anda? Nós vamos ter essa resposta hoje aqui. De onde vem as areias? Outra provocação. Nós temos ali na porta, teremos aqui também nos nossos slides. Você sabe me dizer de onde vem a areia? Alguém gostaria de onde? A praia? Ótimo! Nós vamos também estar conhecendo de onde surge, né? A areia, a formação do solo. Tá? E ali a última provocação que a gente tinha é água mole, pura pedra dura. O que vocês acham? Não é? Mas a gente está vendo falar água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, já ouviram? Pois é, então vamos lá, ó. O objetivo da nossa aula aqui, da nossa palestra, é falar sobre cobertura vegetal. O que é isso? Preservar a mata, preservar a vegetação, cobertura vegetal, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui alguns temas, como intemperismo, palavra difícil, né? O que é isso, professor? Isso é o tempo, né? O que é o intemperismo? A ação do sol, da chuva, do vento, que faz, né, a mudança do nosso relevo, do nosso solo, das nossas rochas. Então é esse cara chamado intemperismo, ou seja, sol, chuva, vento caindo na rocha. O que vai acontecer com a rocha? Ela vai ser quebrada minusculamente. E aqueles pedacinhos de rocha é que vão formar a areia. Então, por isso que a gente brinca ali, de forma figurada, claro que a pedra não anda, você tem razão, né? Mas de forma figurada, a gente diz assim, a pedra anda por conta desse comprimento do intemperismo. A ação do sol, da chuva e do vento em cima dela vai desgastando. Então, o intemperismo, o desmatamento, que todos vocês conhecem, né? A erosão. Alguém sabe dizer aqui o que é erosão? É a ação da água no solo. Lá na casa de vocês, quando chove muito, que não dá para vocês saírem, e esses ficam impacientes, né? Já cansaram de ficar na tela, daí você vai na janelinha de casa para olhar o ambiente. O que acontece com aquela água que cai no telhado e ela cai no solo da nossa casa? O que ela faz lá no solo? Ela estira e faz buraco. Então, esse buraco é a erosão, é a ação da água sobre o solo desprotegido. Se o solo tivesse protegido, ele não sofreria erosão. E o aquífero, que é a nossa reserva de água potável subterrânea. E quando eu desmato, eu não estou só tirando a vegetação e prejudicando o solo, mas eu também estou prejudicando as nossas reservas de água. Tá? Então vamos lá. A importância da cobertura vegetal para o equilíbrio do ambiente, nós temos aí a preservação da erosão. Então, quando eu mantenho a vegetação, eu não terei esse processo erosivo acontecendo, né? A regulação do clima, esse é um problema seríssimo, né, pessoal? Aquecimento global, alguém já ouviu falar aqui? Todos os dias, né, na internet, na televisão, não é? Não só ouvimos, mas estamos sentindo esse calor absurdo, né? Esse clima instável. Então, quando nós mantemos a floresta de pé, nós mantemos também a regulação do clima, né? A temperatura fica uma temperatura amena, gostosa, né? E a preservação da biodiversidade. O que é biodiversidade? É a quantidade de vida, tanto animal quanto vegetal, que tem um determinado espaço, um determinado ecossistema, tá? Bom, aqui vem as provocações.
E a erosão? O intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que provocam a desintegração e a decomposição das rochas, transformando naturalmente as paisagens. Quando essas transformações são causadas pela temperatura, são chamadas de intemperismo físico ou mecânico. As rochas são formadas por diversos minerais com coeficientes de dilatação diferentes, ou seja, cada um deles tem uma resposta diferente à temperatura. Por isso, o aquecimento muito intenso de uma rocha sem cobertura pode fazer com que ela se quebre bruscamente. As transformações químicas que acontecem nas rochas fazem parte de um processo chamado de intemperismo químico. A água e os componentes da atmosfera, principalmente o oxigênio, o dióxido de carbono e o vapor de água, entram nas rachaduras das rochas e se combinam quimicamente com seus elementos, desencadeando sua desintegração. As rochas também são transformadas pela ação de organismos vivos num processo chamado de intemperismo biológico. As raízes das plantas penetram nas fissuras rochosas, facilitando sua quebra. As rachaduras permitem o contato com o ar e a entrada da água, ativando o intemperismo químico. Os vegetais também liberam ácidos orgânicos e gás carbônico que atuam na decomposição da rocha. Outros importantes fatores da transformação lenta e natural do relevo são o vento, que joga minúsculas partículas contra as rochas, promovendo sua quebra, corta a matéria desagregada das rochas e forma vossorocas em áreas desprotegidas. A vossoroca é o limite mais drástico do processo erosivo. Tá? Então, aquela erosão que começou lá no quintal da sua casa, por causa da goteirinha da chuva, fez aquele buraquinho, que a gente chama de suco. A partir dali, ele vem aumentando e vira ravina. E aí, a vossoroca, pessoal, está sendo um problema sério. Ela está incluindo cidades, né? Casas, cidades. Transformam o relevo quando desgastam os barrancos, principalmente nos planaltos, e quando depositam sedimentos nas planícies, formando meandros e bancos de areia. Os mares que se chocam contra os relevos litorâneos, promovendo lentamente sua quebra e também transportam a areia que se acumula nas praias. E as geleiras, quando derretem parcialmente, arrastam e quebram pedaços de rocha, formando morenas. Os seres humanos, por meio da tecnologia, são os principais agentes de transformação do relevo. Desmatar a vegetação, aplainar ou escavar terrenos e retirar minérios do solo são ações que causam mudanças bruscas e radicais nas paisagens. O impacto do desmatamento na vegetação do solo, né? Olha lá, nós temos a perda da biodiversidade, ou seja, aquela diversidade de animais e vegetais que viviam naquela região. Com o desmatamento, a gente acaba prejudicando essa biodiversidade. A degradação do solo, o que é a degradação? A destruição do solo, através da erosão. Então, esse processo de degradação do solo é muito acelerado por conta da erosão. As alterações climáticas, claro, né? Se eu estou desmatando, eu estou impactando e interferindo nessa alteração climática. E a desertificação, ou seja, quando eu tiro a vegetação, eu estou iniciando um processo em que aquele solo vai se transformar num solo desértico. Tá? Fala, Brian. Não, ela vai abrindo. O processo de erosão, ele começa só com aquele buraquinho da chuva lá no quintal de vocês. Só que se tiver muita água caindo ali, o que vai acontecendo? Aquilo ali ele vai se ampliando. Né? Quando ele adquire um tamanho razoável, nós chamamos de ravina. Muitas vezes acontece no nosso quintal isso. Agora, a vossoroca é quando ele alcança um tamanho gigante e aí ele acaba incluindo casas, cidades, e esse processo não tem fim. Por quê? Porque nós fizemos a degradação do solo. Aquele solo agora que tinha as raízes que fazia que segurasse ele, raízes dos vegetais, agora ele não tem mais, então ele vai ser perforado. Desertificação. Então aqui nós vamos para mais um videozinho ilustrativo, o pessoal falando um pouquinho sobre o desmatamento, tá? Vídeo rápido. As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram em cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento.
cultivo, mas a exploração de madeira, os incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A bacia amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites do Brasil fazem a localização dos desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água, o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. Então, a erosão do solo, as causas, né? A principal causa da erosão do solo é o desmatamento, como a gente observar lá, a prática agrícola inadequada, as chuvas intensas e a nossa atividade humana. Né? Os tipos de erosão laminar é aquela que retira só a parte superior do solo. É o processo inicial da erosão. Tá? Depois a erosão em sulcos, é quando ela começa a fazer os buraquinhos. Né? Vocês vão perceber isso aqui depois da experiência. E aí vem para a ravina, que já é um buraco maior, e a brossoropa, como eu mostrei para vocês, que aí ela adquire, na verdade, um problema social, porque não há solução para a brossoropa. Né? Nós temos muitas cidades hoje, em Alagoas nós estamos tendo um problema sério com isso. Né? A cidade que explorava o salgema lá em Maceió, hoje ela foi condenada, as pessoas tiveram que mudar da cidade, porque ela está sendo tomada pelas brossoropas. Quais são as consequências? A perda de nutrientes do solo, por conta desse processo erosivo, o assoreamento dos rios, que como nós observamos e vamos ver na prática, né, esse solo que perdeu a cobertura vegetal, a água lixivia, ou seja, ela carrega esses detritos, e esses detritos vão parar no rio, e isso vai assorear o rio. O que é assorear? Ele vai entupir aquele rio, vai inviabilizar aquele rio, tá? Quais são as consequências, então, desse processo erosivo? A perda de nutrientes, o assoreamento, o deslizamento de terra e a desertificação. Como eu não tenho mais proteção no solo, a intempérie, aquele processo de intemperismo que nós vimos anteriormente, ele vai estar ocorrendo diretamente sobre o solo. E esse solo então vai empobrecer e vai se desertificar, ou seja, vai virar um deserto. Tá? Aqui mais um vídeo rápido, pessoal, só para ilustrar um pouquinho. Hoje vamos falar sobre erosão. Erosão é um processo de desgaste da superfície terrestre, geralmente ocorrendo de áreas mais altas para as áreas mais baixas. Algumas causas da erosão é o desmatamento para a criação de áreas agrícolas e rurais e a criação de áreas urbanas. Vamos estudar os tipos de erosão. Erosão marinha, provocada pelo impacto. Nós estamos sofrendo na Ilha Comprida, a erosão marinha, né, pelo avanço do oceano. Provocada pela força do vento. A erosão eólica, a Ilha Comprida também está sofrendo a mudança das dunas lá do Araçá. A erosão Né? pluvial é provocada pela ação da chuva. Quando a vegetação não protege, a água da chuva penetra no local e destrói, retirando parte do solo. Erosão fluvial é causada pela água dos rios, que provoca grandes desgastes. Erosão glaciar é causada pela ação do gelo, tanto neve quanto das geleiras. Bom, pessoal, então aí para finalizar a nossa palestra, dá para irmos já para a nossa prática, né? Saindo da teoria, né? Juntando com a nossa prática. Aqui tem um dos assuntos mais importantes para nós, que trata-se aqui da água potável, né? Nós estamos falando aqui dos aquíferos. E o desmatamento que ele faz, ele condena os nossos aquíferos, né? Porque o que permitia que aquela água pluvial pudesse percolar, ou seja, infiltrar no solo, eram as raízes daquelas árvores, ou seja, daquela cobertura vegetal que tinha naquele solo. A partir do momento que eu retiro essa cobertura vegetal, eu não estou só condenando o solo, mas eu estou condenando também a qualidade desse solo e os aquíferos, né, que são aqueles reservatórios de água subterrâneos que o Brasil é riquíssimo. Como nós desmatamos, nós não apenas estamos condenando o solo, nós estamos condenando a nossa água potável também.
que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não seguem o período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos, práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizado. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil. O aquífero Guarani, o Amazonas e tem o Alto do Chão, que aqui eles não abordaram, tá, pessoal? Em relação às águas subterrâneas, é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. Então é isso aí, pessoal. A solução para a preservação da cobertura vegetal, qual é? O reflorestamento dessas áreas, né? O replantio, a prática sustentável, técnicas agrícolas e florestais que preservem a vegetação, né? A educação ambiental, que passa por nós, esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo, sensibilização, para que vocês se tornem agentes multiplicadores. Vocês levem esse conhecimento, né, para a sociedade onde vocês vivem, né, para a família de vocês, para o bairro de vocês. Conclusão e considerações finais: a cobertura vegetal desempenha um papel vital no equilíbrio do ambiente, atuando como escudo contra os processos de intemperismo, que nós vimos lá logo no início, o desmatamento e a erosão. É fundamental que adotemos medidas efetivas de preservação e recuperação da vegetação, visando garantir a sustentabilidade dos ecossistemas e a disponibilidade dos recursos naturais para gerações futuras. Então, o texto da minha época, quando eu era segurança igual a vocês, ele falava em futuras gerações. E o problema ambiental se acelerou de tal forma que hoje nós não falamos mais em futuras gerações, nós falamos das presentes gerações. É um problema que não é mais para os nossos filhos, é um problema para nós. E nós temos que assumir essa responsabilidade.